Graça e paz, tudo bem? Hoje eu quero falar de um dos personagens mais icônicos da Bíblia Sagrada. Eu quero falar sobre Pedro, conhecido como Simão, o famoso discípulo de Jesus. E quero falar sobre o episódio dos discípulos no barco e a grande tempestade relatado por Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Sabe aquela pergunta que ninguém faz quando lê esse texto? Uma delas é a seguinte: por que Pedro resolveu pedir para andar sobre a água exatamente de madrugada, no momento mais escuro e frio daquela noite? Na cultura da época, aquele horário era o pico da escuridão. Ou seja, o mar não era só água, mas representava o caos, o medo do desconhecido. Ou seja, tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. E os discípulos estavam ali, travados pelo pânico no interior daquele barco. Quando Jesus aparece caminhando sobre as ondas, ele não estava fazendo um show ou uma teatralização, mas ele está mostrando que aquilo que nos apavora está sob ou está debaixo dos pés dele. Aí vem Pedro, o discípulo raiz, o discípulo impulsivo, mas com um desejo no coração que nos ensina muita coisa. Você sabia que na tradição judaica ou na tradição daquela época, o sonho de todo aluno era andar tão perto do seu mestre a ponto de ficar coberto pela poeira dos pés dele? Só que ali no meio daquela tempestade não havia poeira, só tinha água, só tinha um abismo. Mesmo assim, Pedro olha para Jesus e diz: se é você mesmo, me mande ir até aí. Pedro não queria ver o milagre, meus amados. Ele queria estar onde o mestre estava, mesmo que o chão sob os seus pés fosse completamente incerto. O que acontece? Pedro pisa na água e Pedro sai andando. Mas em poucos segundos ele começa a afundar. E aqui está o detalhe que a gente quase nunca percebe. Pedro não afunda porque a água amoleceu. Ele afunda porque começou a olhar para o vento. Mas você reparou que o vento é invisível? Ou seja, Pedro tirou os olhos de quem estava vendo de verdade para focar em algo que ele nem mesmo conseguia enxergar, apenas sentir o medo. E quantas vezes nós não começamos a afundar, não porque o problema é grande, mas porque a gente deu ouvidos ao barulho das nossas ansiedades. Aí Pedro grita: Senhor, me salva! E a reação de Jesus é imediata. Ele estende a mão e segura o Pedro. Mas presta atenção no que acontece logo depois. Perceba que Jesus não acalmou a tempestade naquele segundo. Perceba que as ondas continuavam batendo. O vento continuava forte, jogando o barco de um lado para o outro. E sabe o que isso quer nos ensinar? Que Pedro teve que andar sobre a água uma segunda vez para retornar para o barco. Só que essa segunda caminhada foi completamente diferente. Sabe por quê? Na primeira, ele foi sozinho, tentando ter coragem. Mas na segunda, ele voltou de mãos dadas com Jesus. A tempestade era a mesma, o mar ainda balançava aquele barco, mas agora ele não estava mais tentando equilibrar a vida pelas próprias forças, pelas próprias mãos ou pelos próprios pés. Às vezes a gente fica orando para o vento parar, fica orando para a tempestade acabar de uma vez. Só que nós nos esquecemos que o maior milagre não é quando Deus acalma o mar à nossa volta. É quando Ele nos dá a mão e faz a gente caminhar por cima do nosso pior momento até chegar do outro lado. Meu amigo, se a sua vida está tempestuosa hoje, pare de olhar para o vento. Pare de olhar para aquilo que está balançando o seu barco e olhe para a mão que está estendida para você. Deus abençoe. Aqui em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.